ressurreto. Totalmente diferente, Como tem que nada é? a ver. Um passa pela experiência da morte. Um morre e ressuscita, o outro tá andando aqui e some. Ele não Sólido. passa pela experiência de morrer. Não passa. Ele, Não passa. É como se... Foi abduzido. Mas e o corpo físico dele Vai que acontece? junto. Vai junto. Não, vai tudo junto. Ah, cara. Vai tudo junto, pô. É como se fosse uma abdução. Porque Jesus não. Ele morreu, o corpo dele tava lá na cripta. Aí ele ressuscitou. Ressuscitou, pegou aquele corpo de novo Isso. e andou. Só que era um como corpo... Lázaro. Era o corpo... Não, é um pouco diferente. É? Porque Lázaro ressuscita pra morrer de novo. Tá. Depois Lázaro, até Jesus- onde eu sei, não ficou Não, imortal. mas depois. Jesus não. Ele usa aquele corpo ou é um outro? É um corpo glorificado. Tanto que teve... Ele atravessa a parede, por exemplo? ele atravessa Ah. e ele tá com a pinta um pouco diferente, tanto que a galera não reconheceu. Ah, então não é só o corpo morto que tava lá. As meninas viram ele e acharam que era o jardineiro, né? Ah, tá, não reconheceram. Ô, jardineiro, você ficou sabendo aí que Jesus sumiu? Ele falou, sou eu, pô. Os caras tá diferente, tá com a pele mais bonita, o cabelo tá mais sedoso. Tava mais no hype ali, né? E, cara, só pra pontuar, antes da gente voltar pro Enoque, que é outra figura misteriosa, por causa disso, Vilela, dessa ideia de que João não morreu, aí é claro que tem linhas ocultistas que vão dizer que João descobriu o segredo da imortalidade através do consumo de sangue humano. Então ele seria o pai dos vampiros. Cara, Entendeu? que doideira. O lance de Inclusive ser tem uma imortal. série, cara, E que... talvez também de ser mais misterioso que o cara não pode sair na luz do dia, só à noite. aí ele que fica nem na deve- moita. O cara é mais pálido e tal. Exato. É porque, qual que é a ideia? Jesus chegou pra ele e falou, João, chega mais. Essa parada que eu te falei... O pessoal que tá bravo com a gente fala, pô, vocês estão viajando. Não, é só uma viagem a mesmo. gente tá contando lendas que existem. Lendas, cara, calma. Existem. Não estamos mexendo nada na sua fé, na nossa fé. Eu não É tô só dizendo que... É o famoso e se? Não, eu não creio que isso é verdade. Também não creio. Eu tô citando lendas que existem porque gente maluca tem no mundo, os caras vão inventar a história. Claro, claro. Mas qual que é o conceito, né? Quando Jesus... É como se Jesus tivesse chegado para João e falasse assim, João, quando eu falei na última ceia, esse pão é o meu corpo, comei todos, e quando eu falei esse cálice aqui é o meu sangue, esse é o segredo para a vida eterna. É o canibalismo e eu beber o sangue. Então, vai passando esse segredo para frente só para quem merecer. Pô. E aí surge ele teria sido o primeiro vampiro ali, como se ele fosse o pai dos vampiros, né? Então essa ideia é interessante. Inclusive no filme do Drácula, que o vampirão antes do Drácula, que inicia o Drácula, é o cara que faz o pai dos Lannister, do Game of Thrones. Eu não me lembro o nome desse ator, cara. Dá uma olhada. O Lannister Coroão. Sabe Sei, qual é aquele coroa? É um ator. O maluco trabalha bem demais, né? Bem demais. O cara tem a pinta, né? De nobre. Inclusive esse... A cara dele tá... Não é um nome... Eu não lembro o nome dele, Eu também não realmente. lembro. Mas ele vai ter que procurar aí no... o pai dos Lannister, né? O pai do anão, da Cersei Lannister, né? Dos irmãos lá que se pegavam. Mas o que tem ele? Esse cara, num dos filmes do Drácula, que eu esqueci qual é o nome... Não do Bram Stoker. Não é do Bram Stoker e nem o do Luc Besson, que eu assisti outro dia também, que é legal pra caramba. Esse eu vou ver. É um outro que o cara... A mulher do cara morre, aí ele fica irado, ele quer vencer os turcos lá e ele faz esse pacto com o Drácula pra ele ter superpoderes pra vencer a guerra sozinho, né? O cara parte pra guerra sozinho e arrebenta todo mundo. Pô. É interessante o filme, não é um filme artístico nem cult, mas vale a pena. Nesse filme, então, o Drácula não é o primeiro, você já tem um vampirão antigo. Que deu como origem... se fosse o João, que tá ali, né? Na mitologia dos vampiros, não sei se você já jogou RPG Vampire. Não, cara, mas eu conheço, Então, mas nunca eles joguei. chamam dos antediluvianos. Os primeiros. Quanto mais antigo é o vampiro, eu não me lembro se tem um que deu origem a todos. Eu acho que sim, talvez Caim. Eu acho que é Caim. Caim seria o primeiro vampiro. Segundo a mitologia do Vampire. E ele vai dando origem, e quanto os primeiros são mais fortes, vão ficando, o sangue vai ficando cada vez mais fraco. Fica mais ralo. Mais ralo. Então Caim é o mais poderoso. Entendi. A segunda linhagem é mais poderosa e vai vindo... É igual quando você tira a Xerox, vai perdendo qualidade, né? Não, o exemplo é perfeito. Olha só, cara. Esse cara tem cara de... O nome dele é Charles Dance. Tem cara de... Esse cara tem cara de poderoso. Não tem cara de pobre, né? Você não vai ver esse cara de morador de rua, né? Teve uma dessas séries lá da família real britânica, eu não me lembro qual é, Vitória, qual que é a série. Tem várias, né? Que ele faz o papel do conde Mountbatten, que é também da família real britânica. Sei. Foi um cara que ele foi assassinado num ataque terrorista do... Como é que é o nome lá dos terroristas lá da Irlanda? Eu ia falar ETA, o ETA era da Espanha. É o...
Da Espanha, você tá falando? Não, o da Irlanda. Ah, da Irlanda? Como é que é o nome mesmo? Ira. Ira. Não é Ira... A banda, né? A banda, né? Pobre São Paulo! Ô, Homer, Pobre paulista, né? Pega esse cara, o nome dele, e bota filme Drácula, pra ver qual é o nome do filme. Cara, esse aí, ator, que ele faz o Drácula cascudão. Tá. E ele também, tá vivendo já há vários anos, e o Drácula foi iniciado por ele. Eu tenho uma teoria, assim, até coloquei no meu livro isso, né? Sim. E que Matrix usa muito isso, né? Ah. Que todas essas lendas, Sim. elas têm sempre um fundo de verdade. Lógico, por exemplo, não é que o vampiro existe, mas existe alguma coisa que virou a lenda. Ela não foi criado nada. O lobisomem, ele não foi criado nada. Existe alguma coisa estranha, sobrenatural? Existe. Ou em todas as culturas tem em isso. toda cultura tem. Tem o lobisomem e tem o vampiro. Esse lance de uma bola de fogo. Sim, os índios também têm isso, não sei o que, o boitatá, sabe? Sim. Então, existe uma origem comum que... Alguém vai dar o nome de alienígena, outro vai dar o nome de demônio, aí outro tem vai dar os skinwalkers, né? Que são os índios que conseguem mudar de forma. Aí o cara... Shapeshifter. Shapeshifter. Então tem essas lendas que mudam de cultura pra cultura. Uma coisa... Opa, aí ó, ele fazendo... Qual que é o nome desse filme, cara? Olha isso, Homer. É filme de Drácula mesmo. O nome do filme é como Drácula. Olha a história nunca contada aqui. Ele de vampirão, velho. Aí, maneiro o filme, hein, cara? Maneiro, cara. Você não viu esse, não? Esse é do Luc Besson, não, né? Não. Esse é do Luke Cabeção. Você não lembra esse daí? Vê se acha a capa desse daí pra eu ver. Pega a capa. Aí, interessante esse filme, cara. É maneiro. Não é, assim, não é aquele filme mais bem feito, o melhor roteiro, a melhor direção, mas é legal, cara. Tá. É um filme meio metido a artístico, mas que você vê que ficou um pouquinho aquém, entendeu? Entendi. Sabe aquele filme que o cara tentou? Tem umas cenas assim, umas atmosferas meio Senhor dos Anéis, o filme. É legal, cara. Acho que vale a pena. A galera gosta disso aí. Eu gosto. Vampiro eu gosto desse universo de vampiro. Desde o Blade, que é mais entretenimento, né? Que vão refilmar também. Wesley Snipes, né? Esse qual que é? Esse cara é o Drácula. Ah, esse é o do filme? Esse faz o Drácula. Essa é a capa do filme. Esse é o nome desse ator. Eu gosto, inclusive, daquele que é os vampiros versus os lobisomens, como chama? Catherine Becks, lá, que é... Sabe? Aquela que é uma guerra entre os lobisomens e... É só você colocar guerra... É Crepúsculo. Não. Deus me livre, cara. Que o vampiro não é vampiro, ele brilha no sol. Não, esse filme eu já achava ruim na época. Eu fui tentar ver esses dias. Vou mostrar pro meu filho só uma... Cara, é muito ruim, velho. Ele envelheceu pior ainda. Filmezinho mas rústico. Vê essa série de filmes aí, coloca Vampiro versus Lobisomem, vai aparecer aí. Aquele negócio de American Horror Story, você chegou a ver? Cara, eu tentei, mas não me pegou ainda. É meio... Não cheguei nem a ver. Falam que é bom pra caramba, né? Legal. Vocês assistiram ou não? É. Cada Lady temporada... Gaga participa. Cada temporada é uma história totalmente diferente, assim. Cara, o negócio que eu botei pro meu filho ver outro dia que ele se amarrou foi... João e Maria, um filme que é com o Jeremy Renner. Ah, já vi. Cara, é maneirinho pra ver com criança assim, é legal. Então, Vilela, essa história tem muita relação com a história de Enoque, porque Enoque é um cara que, teoricamente, não morreu, não virou vampiro, parece, né, mas não morreu, foi arrebatado, né, foi levado por Deus. Então, Enoque, ele é bisavô de Noé. E ele, ao contrário dos seus antepassados, e ao contrário dos seus descendentes, que viveram mais de 900 anos, ele andou pela Terra 365 anos. Quando ele tinha 365 anos, a Bíblia diz que ele foi levado por Deus. Essa idade ser o mesmo número de dias do ano... né? Meio curioso, né? Não pode ter um simbolismo também? Deve Parece, ter. né? Inclusive, eu sempre penso, falando nisso, né? Só uma curiosidade. Como eu nasci no dia 27 de fevereiro, eu sempre fico com aquele negócio, pô... O cara nasce no dia 28, 29, ele faz aniversário só de 4 anos, né? Aí eu sempre tive esse negócio na minha cabeça de ano bissexto. O ano bissexto, não sei se a galera já parou pra pensar nisso, o que tem a ver bissexto com 4 em 4 anos? Bissexto. É porque são 366 dias, tem 2 6. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar, Homer. Em vez de ser 6, 5, é 6, 6. Eu não sabia não, viu? 6, 6, porque devia ser de 4 em 4 anos, como que chama? Não é trienal, sei lá, sei lá, deve ter uma palavra. Quadrenal, sei lá. Pô, olha só, bissexto que é 366. Melhor do que 666, né? Melhor do que 333, que é o também meio besta. Meio besta, o filme que você queria é Anjos da Noite? Isso, Anjos da Noite. Esse é daquela série? Lobisomens versus vampiros, bem legal. Mas é filme, não é série, não?
É uma série de filmes, são vários filmes. E tem aquele de vampiro que é muito bom, que os caras estão no Ártico. Que é... os caras ficam meses sem ter luz. Não. Sabe, o sol da meia-noite? Os caras estão num... porque... O Canadá, ou Islândia, sei lá. Porque fica escuro, pra eles escuro, é bom, né? Aí os vampiros detonam... Dominaram tudo. Domina tudo, que fica meses... essa mina é gata pra caramba. Kate Blanchett. Ele vê o nome dela aí. Kate Blanchett também, a galera ficou chateada com ela, né? Que ela fez o papel da Hela na Marvel, né? Lá do... ficou... Aí ela falou, eu só fiz esse filme. Eu não gosto não, só fiz porque meu filho pediu que ele gosta. Tá brincando, a galera ele falou, irada, né, meu irmão? Não duvido, não. Pra que falar isso? É. Dá vontade de falar, minha filha, você fez Senhor dos Anéis também. Pois é. Quero ver tu falar agora, que a galera vai te juntar na rua. Vai ter aí. mais Senhor dos Anéis com o Peter nome Jackson. dela Vai. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. E vê aí o sumidinha, tá sumida. O novo filme do Peter Jackson, cara, não tava do Senhor dos Anéis. Pô, me deu um gás aqui agora. Você vai ver, cara. Eu fiquei animadaço. Pô, cara, tem que Ele anunciou faz pouco tempo aí. Pô, aquela série que eles fizeram, Anéis do Poder, foi muita sacanagem. E esse... O Sétimo Cavaleiro, não sei o quê. Esse é do Game of Thrones? Você viu? Não vi também, não. Todo mundo tá falando que é bom pra caramba. É bom? Falaram que é bom? Falaram que é muito bom. Já ajuda um pouquinho pra ter vontade de ver, né? O problema agora, Vilela, não é vontade, é tempo, maluco. Pois o Paradise que você sempre indica, eu não consegui, Eu cara. fui ver o Devorador de Estrelas. E aí? Dá pra gente falar agora, né? Ver com meu filho. O livro é melhor. Meu filho, mas o livro é tão bom, tão bom. Eu fiquei... Cara... Ficou decepcionado? Fiquei decepcionado. Imaginei. Porque tem toda uma construção... A personagem, aquela mulher, ela não é que nem tá no filme. Você tem ódio da mulher, de tão brava que ela é, de tão obcecada. Ali rola um clima entre eles. Não, ela é totalmente... A mulher é psicopata geral. Ela quer salvar o mundo e, tipo, o que ela tiver que fazer... Se ela tiver que matar 1 bilhão pra salvar 7... Não, esse filme. Cara, o filme é maravilhoso, mas, cara, não dá pra comparar com Seu filho achou maneiro? Achou maneiraço. Não te falei? Meu filho... porque é uma pedra falante, né? Pô, a aranhinha... E o jeito que eles começam... Porque o legal do livro é que mostra toda a construção de como eles começam a descobrir a linguagem um do outro. Entendi. E no filme é muito rápido, né? Já papum. É muito bom. Ele joga no computador, vai botando os nomes, né? Não mostra nada das cápsulas, como a cápsula ele usa pra salvar a nave primeiro, não pra mandar as mensagens. Entendi. Os Beatles, que são os quatro sondas, né? As 4 sondas. Então tem muita coisa no livro. Se você gosta de sci-fi, você tem que ler o livro. É muito outro bom. naipe, né? Agora que eu reli ele e assisti o filme, agora eu vou voltar pro cara do Da Vinci, o último livro do... Você não tinha concluído, né? Não, como do chama? Dan Brown. Isso. Maneiro. Então, o Enoque, ele vive 365 anos, que é um número estranho, né? E, foi levado vivo pro céu sem morrer, né? E aí, por causa disso, isso tá na Bíblia. Agora, o que não tá na Bíblia tá no livro de Enoque. Que ele vira um profeta, ele vira uma espécie de escriba celestial. Tudo que está acontecendo no céu, ele vai lá vai registrando. Tem que a responsabilidade de anotar. E ele vira uma espécie de intermediário entre Deus, os anjos e os humanos. Que ele é um humano que meio que ascendeu a quase que uma quase divindade, né? Então ele faria ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano, né? Então ele recebe várias visões, ele viaja pelos céus, ele registra os segredos do final dos tempos relacionados ao juízo, né, ao futuro da humanidade. Então, assim, é um livro altamente escatológico no sentido de tratar de coisas meio apocalípticas, né? Então, assim, o livro... Vamos entrar no conteúdo do livro. Como que a gente... Eu acho que antes disso seria legal falar por que apócrifo, por que alguns livros entram na Bíblia e outros não, por que esse não entrou, a importância dele, porque o Enoque é citado por muita gente, né? Muito. E por que ele não entrou na Bíblia? Então, tem uma série de fatores, né? Dizem que tem divergências doutrinárias. O que é isso? Tem coisas que falam no livro que não combinam com o resto do que eles já tinham entendido como canônicos, porque seriam livros que foram... É como se são livros que foram descobertos depois. Que já tinha a Bíblia... Porque uma coisa é a gente pensar na Bíblia cristã, outra coisa é na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela já existia há muito tempo. Que é o Pentateuco, você está falando? Não só o Pentateuco, eles chamam de Tanakh. Tanakh é o Torá, que é a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Nevi'im, que são os profetas, e Ketuvim, essas palavras hebraicas para esses termos, né? Por isso que é Tanakh. É o Pentateuco, mais os profetas e mais os escritos. Isso já existia antes de Jesus? Isso já existia antes de Jesus e já tinha... o livro de Enoque, ele veio depois. Tá.
Ou foi descoberto depois, não pelo que a história é depois. Foi descoberto pelo menos depois. Então os caras começaram a falar, cara, vamos comparar então esse que veio depois com o que já tem antes. E comparando não bate. Tem coisa que a Bíblia não confirma. Por exemplo, a Bíblia só diz que Enoque foi arrebatado e acabou por aí. Então eles acham que é algo que floreou demais. É muito acréscimo e são coisas que não tem sinergia com a doutrina que já existia dentro do corpo dos livros escolhidos ali, né? Pelos judeus. Porque é claro que Enoque vai tratar de uma história do Gênesis. Se a gente fosse colocar cronologicamente Enoque na Bíblia, Enoque teria que ser enxertado, só que é um livro gigante. Ele entraria no capítulo 5 de Gênesis, pô. É mesmo? Você ia ter que jogar Gênesis tudo pra frente e botar umas 600 páginas ali. Ah, é grossão? É gigante. É monstruoso. Pô, né? Então deve ter coisa pra cá. Mas tem alguma coisa que é totalmente contra o ensinamento que a gente acredita? Então, eles vão dizer que teve uma primeira queda de anjos, depois teve uma segunda queda, que era a queda dos vigilantes, né? Os Watchers, né? Os Grigori, em grego. Então, assim, já fala de quedas sucessivas de anjos. A Bíblia não fala sobre isso, fala sobre uma única queda. Diz que o líder dessa rebelião era um anjo chamado Samiasa. E aí esse anjo, ele achou... Samiasa? Vê se acha alguma representação desse anjo. Tem. Em alguns filmes, a história eles usam esse nome. Então, Samiasa, ele começou a achar as mulheres atraentes e quis arrumar um jeito de conseguir pegar as garotinhas, né? Entendi. Então, na Bíblia, como... É difícil você dizer que um anjo caído, um demônio, consegue ter relação com uma mulher. Acabou que isso não foi fazendo muito sentido. Não só ter uma relação, mas engravidar as mulheres. Mas na Bíblia não tem isso? Não fala dos vigilantes? Não, ou não deixa vigilante, claro? Não. Fala em Gênesis 6, que é o capítulo seguinte da história de Enoque, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Isso não está na Bíblia, então? Está na Bíblia. Isso aqui que eu estou falando. Só que a teoria qual que é? Quando a Bíblia fala os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Certo. Aí nasceram os gigantes. Olha só o bichão. Tá bem representado. E nasceram os gigantes. Nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. E Enoque vai falar o quê? O que na Bíblia, a maioria dos estudiosos que acabaram ficando mais céticos, assim, como eles entendem, eles interpretam que isso foi uma união entre homens, seres humanos. Filhos de Deus seriam quem que casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes? Seriam homens que levavam a sério as coisas de Deus e andavam no caminho de Deus, que se envolveram com mulher da vida. Ah, é isso? Eles acham que é isso. Prostitutas, tá? Mulheres que estavam afastadas do caminho de Deus. Ah, tem essa leitura, então. Porque filhos de Deus teria que ser as filhas de Deus. Entendeu? O que é isso daí? O gigante da Bíblia. O gigante? Né? Como se fosse a representação.